Já está a gravar? Já. Seja bem-vindo mais ao meu podcast. Muito obrigado. Que não é podcast nenhum. Bem, Rodrigo Navio, aqui presente comigo hoje. Rodrigo foi uma das pessoas que fez a segunda edição da app Exatamente. e eu queria que partilhasses aqui com a malta como é que foi para ti esse evento, essa experiência que tu tiveste. Bem, fui apanhado aqui um bocado de surpresa, mas foi um despertar na minha vida. O app, sem dúvida, que foi algo que já tinha acontecido durante o meu caminho, não é? É algo que eu precisava muito. E o Helder foi a pessoa que originou esse despertar na minha vida através do app. Para mim foi um caminho, não é? Mas foi, acima de tudo, um divisor de águas, porque a partir daquele momento a pessoa que eu era naquela altura, antes de conhecer tudo após a app, ficou para trás, e a partir daquele momento uma pessoa nova se construiu, uma pessoa sem medos, sem inseguranças, sem... Assim, só pergunta que não quer calar, quem é que era essa pessoa que o Rodrigo era antes do app? Era uma O que pessoa é que tu estavas a fazer 3 semanas antes, diz o app? 3 semanas antes era discotecas, tinha acabado de sair tinha acabado de perder os estudos da universidade, relacionamento tóxico, completamente sem noção nenhuma do que é que sequer era o amor, era uma dependência emocional. Tinha bastantes problemas de identidade, estava a passar uma fase assim um bocado difícil. Queres falar mais sobre isso, sobre problemas de identidade? Podemos falar? O que é que eram esses problemas de identidade? É que às vezes Problemas de o identidade. pessoal diz, eu falo muito sobre crises de identidade, ou seja, que não tem a ver provavelmente com a sexualidade, mas inclusive eu já disse isto em vídeos anteriores. Existem 3 tipos de homens, 3 tipos de mulheres. 3 tipos de homem: o homem viril, o homem masculado e o homem afeminado. Significa que o homem viril é aquele que desconecta da mãe, o homem masculado é aquele que idolatra a mãe e tudo é a mãe, e o homem afeminado é aquele que quer ser como a mãe. Então, isto depois, muitas das vezes, tem tendência a manifestar-se por causa da ausência de uma figura paterna, essencialmente no homem, ou de uma mãe muito controladora, uma mãe que quer tomar conta de tudo e perceber de tudo aquilo que está acontecendo na vida dos filhos. E depois, por causa das construções ideológicas sociais que se têm vindo a apresentar hoje na nossa sociedade, as pessoas acabam por se assumir com diferentes géneros, sabem? E eu queria que tu falasses um bocado foi um sobre bocado isso. por essa razão que ela estava a falar, a falta, lá está, de uma base estruturada. Claro, a minha mãe nunca me faltou com nada, sempre fez o melhor que ela podia, né? Sempre sou muito grato por ter suportado tudo sozinha, porque foi isso que aconteceu. Mas por conta de ter uma falta de um pai em casa e estar longe, acabou por, sem nós percebermos, porque se eu não tivesse passado por essa experiência, não teria sequer percebido qual é que era o problema, não é? Continuaria assim, embora eu já tivesse um bocado de noção, e por causa de amizades e tudo mais, acabei por descobrir alguns pontos, mas quando cheguei ao ABP entendi realmente assim, a virada de chave daquilo que me estava a impedir de chegar realmente onde eu queria. Os relacionamentos, mesmo o trabalho, a maneira que eu me comportava, a maneira como me vestia, tudo porque não tinha uma figura masculina em casa e me comportava de maneira afeminada. Porque lá está, tendo uma mãe, então o exemplo que eu tenho de casa é de uma figura feminina. O que acontece quando eu chego à rua e quando eu chego lá fora, na escola e tudo mais, eu comporto-me como tal, porque é o meu maior meio de influência. Por causa da ausência de um pai. Então, igual eu estava a dizer há bocado, imasculado, afeminado, viril, e mesmo os homens machistas, tudo é consequência da criação que nós temos, do exemplo que nós temos em casa. E se há uma falta de algo, ou se tanto um como o outro não se sabe comportar com a energia que tem que se comportar masculina ou feminina, então os filhos, propriamente, né, no meu caso aconteceu, vão ter outro tipo de saída e outro tipo de consequências, né, que podem impactar muitas coisas. E em termos ou seja, eu digo sempre isto, nós já falamos sobre esse assunto inclusive, que é o meu trabalho em específico, o app, é uma experiência de 3 dias para tu te conectares como um divino, curares as feridas que a tua alma carrega e saberes como prosperar na Terra. Eu falo muito sobre algo interessante, que é, muitas das vezes as pessoas estão à procura de descobrir o propósito, para que é que eu fui chamado, qual é o meu propósito da vida, não entendem que se calhar a vida existem vários propósitos, mas
tu não consegues descobrir qual é o propósito se tu não perceberes qual é a tua identidade, se tu não ativares a tua verdadeira identidade, se tu não voltares à origem, se tu não perceberes qual é a tua verdadeira essência, se tu não conseguires ver a pureza do coração da criança que tu eras, sabes? E muitas das vezes nós não conseguimos ver essa identidade por causa dos bloqueios emocionais, por causa das máscaras que nós vamos colocando à nossa frente, por consequência das experiências que vamos vivendo. Então, isto tudo para dizer o quê? Os bloqueios emocionais, quando nós os destravamos, aí sim nós conseguimos perceber qual é a nossa verdadeira identidade. E quando tu reconheces a tua verdadeira identidade, tu consegues perceber finalmente qual é o teu valor. E quando tu entendes verdadeiramente qual é o teu valor, que foi uma mudança que eu vi muito aqui no Rodrigo, tu deixas de te sujeitar a qualquer coisa. Tu deixas de simplesmente sujeitar-te a qualquer emprego, a qualquer trabalho, a qualquer relacionamento, whatever. E eu queria que tu me dissesses, ou seja, qual é que tem sido a tua maior aprendizagem em termos de visão de negócio e visão profissional que tu tens, até porque foi uma frase que tu disseste no outro dia, que de certa forma reflete um bocado aquilo que nós pregamos e ensinamos, porque a pessoa que sabe o seu valor, ela não tem medo de perder. A pessoa que reconhece o seu valor, ela não tem medo de perder dinheiro, não tem medo de perder pessoas, não tem medo de perder projetos, não tem medo de perder negócios, porque ela sabe o seu valor e ela sabe que se voltar ao início ela vai dar conta de fazer tudo de novo. E portanto, só não deixa os outros serem livres quem não é livre. E o Rodrigo, quando nós começamos a trabalhar juntos, porque ele fez o app, depois acabou por tornar-se um dos embaixadores da nossa comunidade, e basicamente ele dizia muito: não, eu quero andar junto, temos que criar juntos, vamos ter não sei o quê. Eu vejo-te com um valor que tu próprio se calhar ainda nem te vês. Eu sei que tu rapidamente vais voar, rapidamente vais crescer. É o que está a acontecer neste momento. Se puderes partilhar isso, também consigo ganhar dinheiro, também consigo ter um projeto, também consigo, sabes? Sim. Empreender. É verdade, foi muito de olhar para ti, também comecei a ver essa possibilidade. Lá está, é o que eu estava a dizer há bocado, as pessoas estão muito presas à rotina que têm, não veem o valor que têm e acabam por cair em qualquer coisa. E quando comecei a servir com o Heller, eu comecei a gravar, comecei a andar com ele, comecei a estar junto mesmo e a ver que era possível, se calhar, fazer aqui outra coisa. E foi muito. E o Heller, nós tínhamos muitas conversas e encorajou muito a querer começar o meu próprio negócio, a querer começar a trabalhar por mim. E foi quando eu comecei a ver o meu valor mesmo, comecei a ver que era possível fazer algo para além daquilo que a maior parte das pessoas fazem. A chave virou que eu comecei, né, depois daquela conversa que nós tivemos, que as coisas me pareciam que não estava a andar e que temos que fazer, temos que não sei o quê. O Heller teve uma conversa comigo que não era sobre o esforço e sobre o trabalho físico, não era sobre isso, era um pensamento inteligente, era olhar à volta, conseguir entender aquilo que realmente falta, aquilo que é preciso, e foi quando eu acalmei assim um bocado essa ansiedade de querer mais, que sempre tive, e surgiu, né, a ideia de começar a criar, a fazer vídeos para outras pessoas, a editar e tudo mais, e começar a trabalhar como filmmaker. As pessoas acham que é assim uma virada de chave, acontece do dia para a noite, né? Mas realmente, se hoje eu pensar no dia de hoje e a primeira vez que eu te vi no app que a gente teve junto, realmente desse ponto até aqui é uma virada de chave, né? É uma diferença, um contraste. Mas foram 6, 7 meses? Sim. 6, 7 meses em que realmente ou 8 por aí, foi em outubro, né? Sim. Que se calhar nem fui percebendo essa mudança, mas deu uma volta assim 180 para o outro lado da cara, porque realmente foi acontecendo cada pontinho, cada desconforto que eu tive ia criando uma nova solução, uma nova oportunidade, tudo porque eu comecei a ver o meu valor, tinha alguém também que me dava esse direcionamento, não é? E hoje estou aí graças a isso. Ou seja, tu antes do app saídas à noite, discotecas, sem sequer relacionamentos tóxicos, e agora, ó, bem vestido, o homem, que está melhor bem vestido do que eu hoje. Bem vestido, por acaso nem era para vir assim, com o próprio negócio, prestes a casar-se, que arranja uma namorada, crente, sim senhor. E é só continuar que a vida está feita. Mas Rodrigo falou aqui de 3 coisas importantes, que foi
o primeiro passo é sempre nós termos a consciência do que é que nos está a impedir de avançar, que é essa consciência que nós despertamos no app, e lá ainda nós ultrapassamos esse bloqueio, esse travão, que muitas das vezes nós nem sequer temos consciência que o temos. Mas depois ele falou de duas coisas super importantes, que é a exposição a novos desafios constantemente, porque obviamente estamos ambos no nosso processo de evolução ainda, ou seja, constantemente a expor-me a novos desafios, não ter medo de servir, não ter medo de trabalhar e não ganhar dinheiro desde que eu esteja a aprender, desde que eu esteja a crescer. E depois a importância de ter alguém que está na mesma frequência de tu, alguém que está na mesma direção que tu, alguém que te puxa para cima, alguém que te vai abrindo a mente, alguém que talvez já tenha ido e voltado e agora está a percorrer o caminho contigo. Então, são 3 coisas fundamentais se tu queres ultrapassar e ir para um próximo nível na tua vida, seja espiritual, mental, emocional, financeiro, sentimental. Mas só vai acontecer tu fazeres, se a pessoa quiser. Sem dúvida, a gente nunca vai ajudar ninguém que não queira. Tá? Mas queria partilhar isto com vocês, partilhar um bocado da evolução do Rodrigo também, dar a conhecer o trabalho dele. Sigam-no nas redes sociais, que é o quê? Rodrigo na vida, tudo junto. Também só vão ver vídeos a cantar e mais o quê? É isso, mano. Qual é a tua proposta de valor, mano? A minha proposta de valor é que lá vão ver uma maneira diferente de Deus se mostrar. Eu faço vídeos a falar um bocado sobre como é que Deus tocou na minha vida e mudou a minha vida. Faço vídeos a cantar, eu canto, produzo e mostro um bocado do meu trabalho de gravação e edição. Sim, senhor. Ou seja, quem precisar de editar vídeos pode falar com o Rodrigo. Estamos juntos. Seguimos firmes no propósito.